Memórias. Golpolese. Bom, eu vou falar um pouquinho da época em que ele estava na rádio. Eu acho que é uma época que eu acompanhei bastante. Eu me lembro que o prédio era um prédio bem interessante, porque ele tinha a parte de baixo, era uma parte que tocava onda média, onda tropical, era como se fosse uma parte antiga. E ele tinha uma parte meio nobre que você tinha que subir, era meio fechada, que ficava o FM lá, né? Nessa época. E lá o equipamento era todo de ponta. Lógico que a gente está falando de equipamentos lá da década de 80, né? Mais ou menos isso. Então a gente tinha equipamentos de rolo. Aqui o Polese tinha um, inclusive, um aqui. Esse é um Akai. Lá eles nem tinham Akai, era TEAC, Ampex, aquelas fitonas grandes. E o interessante disso é que era tudo analógico, né? Não tinha, isso foi antes da época do CD. Nessa época, eu me lembro que tinha umas sessões de lançamento assim que eles recebiam pelo correio discos, né? Como se fossem compact discs, né? Mas são discos compactos de vinil em alta rotação, porque quanto mais rápido a qualidade fica maior, né? E esses discos eles recebiam via correio antes dos lançamentos, né? Ou correrem no mercado. E esse era um lançamento, era um diferencial que eles tinham. Hoje em dia o que acontece? Você tem o streaming, quer dizer, a música ficou toda digital e não existe mais esse conceito de enviar um material físico, né? A mídia ela é digital, né? O digital permite que você envie qualquer informação que possa ser depois transformada em áudio, em vídeo, mesmo a parte de TV foi isso também. Quando a gente fez o trabalho na verdade eu acabei não fazendo, né? Eu fiz um levantamento do material que o Polese tinha e concluí que não ia dar qualidade original do material que ele levantou. É o que ele tinha guardado, inclusive, que nem ele chegou a fazer alguma coisa em 2011, né, de digitalizar esse material, uma parte dele, eu encontrei num DVD, inclusive. E é muito interessante porque esse material é feito em Super 8. Super 8, se você for olhar, é como se fosse um filme, né? Sendo que cada quadro cada quadro fosse uma fotografia, né? Então é um material extremamente analógico, né? Como que isso aqui poderia ser transformado, ser enviado na época para alguma mídia? Não, era tudo muito físico. Inclusive nem a questão de preparação não era possível. Ele fazia uma filmagem usando uma câmera que ele tinha uma sonora e uma não sonora. A maioria são das não sonoras. E ele filmava sem saber o que estava acontecendo, né? Ele não sabia se estava super expondo. Era uma questão. Tanto é que tem alguns vídeos que ficaram distorcidos. Eles perderam, né, alguma informação, bastante. Algumas ficaram super expostos. E isso não tem muito o que fazer, né? A informação original foi coletada quando ele fez a filmagem. Depois disso, se esse material perdeu essa informação na origem, não tem mais o que fazer. Então, o que a gente levantou nesse período foram alguns materiais que estavam guardados, alguns materiais de família, e é muito interessante porque esse filminho ele é muito curto, tem alguns minutos apenas, e ele não podia, não tem como você olhar o filme antes de você revelar, né? É como se, assim, eu não posso ver uma foto convencional, né? Hoje em dia não tem mais esse problema, como se fosse uma informação online. Eu não posso ver metade do filme e depois gravar o resto. Então era muito comum, ele tinha um vídeo de alguma coisa, algum trabalho dele e acabava com coisas da família, né? Alguma brincadeira nossa na época que a gente era criança,
E aí ele revelava e a gente tinha restos de família nos vídeos. Nos vídeos, nos filmes, né? Não são nem vídeos. Depois disso, surgiu o que? A parte de vídeos eletrônicos, né? Que são as que deram origem à televisão, por exemplo. Nesse caso, ele não participou, né? Essa época, vamos dizer assim, da televisão, em que ele produzia, não participou. Ele participou como, vamos dizer assim, ele atuou, né? Ele participou de televisão, fez a Rede Mulher, inclusive a gente tem uma gravação que em um DVD da época, né? Mas ele como produtor, eu acho que ele não participou dessa época. Logo depois que ele entrou na época de TV novamente, mas ele agora como produção, né? Ele fazendo, ele já entrou na época digital, né? Então, por exemplo, essa gravação aqui está sendo feita numa câmera que era dele. Essa outra aqui é uma câmera que eu acabei dando de presente para ele, ele nem usou muito, mas funciona também. E nessa época, na época mais digital, ou mesmo na época antes do digital, um item interessante que eu acho que ele nunca entrou no mérito de como as coisas acontecem, mas ele queria o resultado. Então ele sabia muito bem, eu quero que isso fique de tal forma, ou, não, isso não ficou bom, vamos fazer de novo. Não, isso aqui está bom, vamos usar. Não, isso aqui não está de acordo. Quer dizer, ele tinha um critério muito fino do trabalho dele, mas não necessariamente ele sabia como fazer o trabalho. O que eu acho que não tem nenhum problema, ninguém consegue abraçar o mundo, né, de uma forma completa. Inclusive nessas novas mídias, ele tinha dificuldade, porque eu acho que não conseguiu assimilar muito bem que a questão de o digital é apenas uma forma de comunicação, né? No fundo, quando você pega um celular, você tem lá um texto, uma foto, um vídeo, um filminho, um desenho. É a mesma coisa. Quando você está olhando, você não vê o bit, você vê o resultado digital. Desculpe, você vê o resultado analógico, né? Que é o que a gente enxerga, o mundo é analógico, né? Então, acho que isso ele não entendeu, que na verdade não mudou nada. O que mudou é que quando você entrou com o digital, você tem, vamos dizer assim, a vantagem do processamento sem perder a qualidade. Na época ele tinha muito sobre isso. Inclusive a parte analógica, eu acompanhei bastante, porque ele chegou a montar um estúdio lá nos fundos da casa dele, lá em Araraquara, e eu acompanhei essa parte bastante. Inclusive foi muito interessante. Tem uma historinha que ele tinha uma mesa enorme, né? Uma mesa maior que aqui, uma mesa de som, como se fosse aquelas mesas antigas da rádio. Tem algumas fotos, inclusive, dessas mesas que ainda deve até existir de uma forma diferente hoje em dia, né? E quem tentou fazer a montagem dessa mesa foi o Zácaro. O Zácaro era casado com a Leonice, que era irmã da minha mãe, né? Então ele tinha uma relação bem interessante com ele. E hoje, eu lembrando, assim, eu acompanhei bastante, eu era muito curioso, né? Eu acompanhei bastante esse trabalho, ele passava horas e horas soldando pecinha a pecinha, mas eu estava pensando assim, como que ele ia fazer aquilo funcionar? Era impossível. Ele tinha, vamos dizer assim, umas 10 placas com um monte de componente, ele não testava nenhuma a uma, né? Ele queria que... Era impossível. Então, esse trabalho, que gastou não sei quanto, mas ele tinha um objetivo de fazer isso de uma forma caseira para viabilizar, porque o Polésio nunca, né, não tem origem endinheirada e nem teve em nenhum momento grandes recursos para isso. O que ele conseguiu foi sempre através de um trabalho, ou ele tinha uma oportunidade, ele investia, né, ele sempre que tinha alguma oportunidade, ele tentava pegar aquele dinheiro e gerar algum recurso para ele fazer um novo trabalho, né? Inclusive esse estúdio último que ele desenvolveu foi alguma coisa que ele vendeu, não sei se ele tinha um terreno que teve uma oportunidade, acabou vendendo e gastou todo o dinheiro para comprar esses equipamentos e fazer um novo trabalho, né? Inclusive é interessante que, inclusive quando eu fiquei ouvindo todo o material que ele tinha gravado, né? Na época da câmera, eu lembro que ele teve sessões em que ele homenageava
os antigos vereadores, inclusive eles agradecem. O que a gente vê hoje em dia, eu acho, é uma grande queda da qualidade das pessoas. Mas qual é a origem disso? Né? Um dos problemas que eu vejo é a questão dos idosos. Né? Ninguém valoriza os idosos. E o que é um idoso? Né? Um idoso é uma pessoa que viveu muitos anos e tem mais conhecimento do que as pessoas que viveram menos anos. Então, quando as pessoas ignoram o que as pessoas mais idosas têm, né? Inclusive esse é um problema, as pessoas morrem, as informações morrem com elas e a humanidade vai perdendo qualidade. Né? E o Polese acho que tinha essa noção, porque ele fazia muita homenagem, ele levantava muito, ele dava muito valor às pessoas do passado. Então, por exemplo, na Câmara parece que ele fez várias reuniões com vereadores do passado, trazendo, homenageando esses vereadores como se vocês tiveram um valor, vocês não foram desprezados, vocês escreveram a história da cidade, né? E isso aí acaba sendo um item que ele, acho que ele cultivou a vida toda, né? Inclusive nessas últimas épocas dele, o que ele fazia? Protagonistas da história são uma homenagem às pessoas. Ninguém faz isso. Ninguém faz um trabalho que levanta as pessoas. As pessoas hoje em dia desenvolvem trabalhos que derrubam as pessoas. Ninguém constrói nada. Hoje em dia, o que dá sucesso é destruição, não é construção. Né? Então é assim que eu vejo. Muito interessante sobre isso é que ele não... Eu acho que ele nunca teve um financiamento. Ninguém, eram poucos, né? Tanto é que tinha pouquíssimos parceiros, são pessoas destacadas e que deram apoio a ele nesses trabalhos. Quem que vai apoiar um trabalho construtivo que fala bem de uma pessoa ou que enaltece talvez um lado positivo de alguém, mas despreza o lado ruim, porque ninguém é perfeito, né? Então a gente tem um lado bom e um lado ruim. O que ele fazia, eu acho, em todas as entrevistas dele, era levantar o lado bom das pessoas, né? E ninguém é bom também o tempo todo. Pode ser que a pessoa estava bom aquele dia, aquela época, depois esteve ruim e vice-versa. Né? Então eu acho que ele conseguia tentar levantar o que a pessoa tinha de bom, de melhor, registrava isso, formatava e divulgava. Agora, que interesse isso tinha? Ninguém tem interesse em nada bom. Né? A maioria das pessoas, o que faz sucesso é alguém xingar, falar mal. Isso é o que faz sucesso, né? Hoje em dia. Então, realmente, quando ele diz que ele vivia num mundo diferente, eu acho que ele estava certo.